A chuva caía impiedosa sobre as ruas de Lisboa, transformando o pavimento de calcário em um espelho quebrado de luzes neon e sombras profundas. João correu sob o toldo de um café antigo no Chiado, o coração martelando não só pelo frio que infiltrava sua jaqueta fina, mas pelo peso das palavras que ainda ecoavam em seus ouvidos. Lamento, mas não se encaixa na nossa cultura aqui. Ele havia sonhado com aquele emprego na firma de arquitetura Oliveira e Associados por meses, visualizando-se entre maquetes e prazos apertados, provando seu talento recém-saído da faculdade. Mas tudo desmoronou em uma única entrevista, quando uma foto inocente em seu Instagram, ele e um amigo de mãos dadas em uma marcha do orgulho, foi mencionada casualmente pelo entrevistador, um homem de meia-idade com olhos frios como o Atlântico em inverno. João parou, ofegante, encostando-se à parede úmida. Aos 23 anos, ele carregava o orgulho de ser quem era como uma armadura, mas naquela noite, ela parecia fina demais. Ele pensou em ligar para sua mãe em Coimbra, mas as lágrimas misturaram-se à chuva, e em vez disso, ele apertou o telefone contra o peito, jurando para si mesmo que aquela rejeição não o definiria. Mal sabia ele que, do outro lado da cidade, em um escritório iluminado por lâmpadas quentes, Miguel Oliveira, o sócio fundador da firma, assinava papéis sem imaginar o furacão que acabara de desencadear na vida de um jovem arquiteto. Miguel, com seus 35 anos de rigidez construída em anos de tradição familiar, via o mundo em linhas retas e estruturas sólidas, sem espaço para curvas imprevisíveis como o amor entre homens. Dias se transformaram em semanas, e João mergulhou em um redemoinho de raiva e determinação. Ele aceitou freelances esporádicos, desenhando reformas para pequenos negócios no bairro Alto, onde a noite pulsava com vida que era vibrante. Ali, entre bares com bandeiras arco-íris penduradas nas janelas, ele encontrou refúgio em amigos como Sofia, uma designer lésbica de cabelos curtos e tatuagens que contavam histórias de batalhas pessoais. Eles não te merecem, João, ela dizia, servindo-lhe um copo de vinho verde enquanto dançavam ao som de fado moderno. Mas à noite, sozinho em seu apartamento apertado em Alfama, as dúvidas o assaltavam. Seria sempre assim. Rejeitado por ser autêntico. Ele começou a rabiscar projetos ousados em cadernos velhos, edifícios que se curvavam como amantes em abraço, fachadas que desafiavam a gravidade como corações que se recusam a cair. Esses desenhos eram sua rebelião silenciosa, sementes de um império que ele ainda não via crescer. Enquanto isso, na Oliveira e Associados, a firma prosperava superficialmente. Miguel supervisionava projetos de luxo para clientes conservadores, expandindo para o porto com torres de vidro que refletiam a modernidade sem tocar o cerne das almas. Ele era admirado por sua precisão, temido por sua frieza, mas internamente, uma solidão o corroía como ferrugem em vigas de aço. Sua esposa, Ana, havia partido há 2 anos, deixando-o com uma filha adolescente, Clara, que questionava abertamente as normas rígidas do pai. "Por que você não sorri mais, pai?" ela perguntava durante jantares silenciosos em Belém, onde o cheiro de pastéis de nata pairava no ar. Miguel desviava o olhar para o rio, murmurando desculpas sobre o trabalho. Ele não admitia, nem para si mesmo, o vazio que Ana preenchera, ou a curiosidade reprimida que surgia em noites solitárias, quando via casais no Rocio se beijando sem pudor. João, por sua vez, transformou a dor em combustível. Ele se inscreveu em um concurso internacional de arquitetura sustentável, enviando um projeto para um centro comunitário LGBTQ+ em Lisboa. O tema era espaços de pertencimento, e ele derramou sua alma nas linhas, pátios abertos ao céu como braços estendidos, salas que ecoavam risos, sem julgamento. Para sua surpresa, ganhou o 3º lugar, o que lhe rendeu uma bolsa para um mestrado em Barcelona. Lá, sob o sol catalão, ele floresceu. Fez amigos de todos os cantos, um ativista trans de Madrid, uma poeta queer de Atenas, e aprendeu que rejeição não era fim, mas redirecionamento. Ele voltou a Lisboa 2 anos depois, com um diploma reluzente e um portfólio que brilhava como o sol sobre a ponte 25 de Abril. Mas o destino, caprichoso como o vento do Tejo, tinha planos mais intricados. João fundou sua própria firma pequena, Curvas Livres, especializada em designs inclusivos. Seus primeiros clientes foram ONGs e cafés boêmios, mas o boca a boca espalhou seu nome como névoa matinal. Ele contratou Sofia como parceira, e juntos, eles reformaram o antigo armazém no Cais do Sodré em um hub criativo para artistas queer. Foi lá, em uma vernissage lotada, que João reencontrou um rosto familiar, Pedro, o entrevistador da Oliveira e Associados, agora um gerente estressado que bebia vinho barato no canto, evitando olhares. Pedro, com olhos culpados, aproximou-se hesitante. "João. Meu Deus, você. Você está incrível. Sinto muito pelo que aconteceu. Foi um erro meu, da firma." João sentiu o antigo veneno subir, mas em vez de cuspi-lo, sorriu friamente. "Erros se corrigem com ações, Pedro. Não com palavras." Aquela noite, ele saiu revigorado, sabendo que o passado era uma fundação,
não uma prisão. Anos voaram como gaivotas sobre o oceano. Aos 30, João era um nome respeitado na cena arquitetônica portuguesa, com projetos de Sintra a Faro. Sua firma crescia, e ele se permitiu amar, um breve romance com um pintor de Évora que terminou em amizade profunda, ensinando que corações se curam em camadas, como argamassa seca. Miguel, agora com 42, enfrentava tempestades na Oliveira e Associados. A recessão bateu forte, clientes fugiram para concorrentes mais ágeis, e rumores de falência sussurravam nos corredores. Clara, sua filha, agora uma universitária em ativismo, confrontava-o diariamente: pai, você constrói prédios frios porque seu coração está trancado. Abra-se, pelo amor de Deus. Miguel ria, mas à noite, ele pesquisava em segredo sobre diversidade no trabalho, lendo artigos que o faziam questionar suas fundações. O reencontro veio como um raio em céu claro. Em uma conferência de arquitetura no Centro de Congressos de Lisboa, João apresentava seu último projeto, um museu que era em Cascais, com galerias que se entrelaçavam como dedos entrelaçados. A plateia aplaudia quando seus olhos cruzaram com os de Miguel, sentado na terceira fila, o rosto pálido como giz. Após o talk, Miguel esperou no lobby, as mãos suadas. João. Eu assisti. É brilhante. E eu? Eu preciso falar com você. Sobre anos atrás. João parou, o ar carregado de tensão. Falar. Ou pedir perdão. Miguel engoliu em seco. Ambos. E talvez. Uma proposta. Assim começou o turbilhão que mudaria tudo, um vendaval de segredos, atrasos proibidas e redenções que ninguém previra. Miguel levou João a um restaurante discreto no bairro Alto, onde as luzes amareladas dançavam nas paredes de azulejos pintados à mão, e o aroma de bacalhau à brás misturava-se ao sal do mar próximo. Eles se sentaram em uma mesa de canto, longe dos olhares curiosos, mas o silêncio entre eles era mais alto que o burburinho dos talheres. Miguel, com a gravata afrouxada pela primeira vez em anos, começou devagar: eu era um idiota, João. Meu sócio sénior viu sua foto e ele é de uma geração que ainda vê o mundo em preto e branco. Eu não discuti o suficiente. Deveria ter-te contratado na hora. João girava o copo de vinho tinto entre os dedos, os olhos fixos no líquido rubi que refletia sua raiva contida. Não era só ele, Miguel. Era a firma inteira. Vocês constroem para os ricos, mas ignoram quem não se encaixa no molde. Eu construo para quem foi rejeitado, como eu. A conversa fluiu como o Tejo em maré alta, cheia de correntes subterrâneas. Miguel revelou as rachaduras em sua armadura, o divórcio que o deixou questionando tudo, a filha que o forçava a confrontar preconceitos enraizados na família católica. Clara me arrastou para uma marcha do orgulho no ano passado. Eu me senti um intruso, mas vi casais como você, livres, e invejei isso. João riu, amargo. Inveja. Tente ser expulso de um sonho por isso. Mas havia uma faísca ali, um calor inesperado nos olhos de Miguel que fez João pausar. Era gratidão. Curiosidade. Algo mais perigoso. Quando Miguel mencionou a proposta, uma parceria para salvar a firma, instante capital e ideias frescas de João, o ar crepitou. Eu seria sócio. Depois de tudo. Sim. Para consertar o que quebrei. João hesitou, o passado e o futuro colidindo como ondas na costa de Ericeira. Naquela noite, de volta ao seu apartamento com vista para o castelo de São Jorge, João não dormiu. Ele caminhava de um lado para o outro, o piso de madeira rangendo como seus pensamentos. Aceitar significaria entrar no covil do lobo, trabalhar ao lado do homem que o ferira. Mas recusar. Deixar Oliveira e Associados afundar, vingança fria que não aquecia o peito. Ele ligou para Sofia, que atendeu com a voz rouca de quem acabara de sair de uma festa. Vai nessa, amor. Mas proteja seu coração. Homens como ele. Eles mudam devagar, como catedrais em restauração. Sofia tinha razão, João sempre fora impulsivo, guiado por paixões que o levavam a picos e abismos. Lembrava-se de seu primeiro beijo, aos 18, em uma praia de Cascais, com um garoto de olhos verdes que partiu seu coração como vidro fino, lição de que amor era risco, mas viver sem ele era morte lenta. Dias depois, o acordo foi assinado em um notário no Rossio, sob o olhar vigilante da estátua do Dom Pedro IV. A firma agora era Oliveira e Curvas Livres, uma fusão improvável que gerou sussurros nos círculos profissionais. Os funcionários da Oliveira olharam para João com uma mistura de curiosidade e receio. Pedro, em particular, evitava seus olhos nos elevadores, murmurando desculpas esporádicas. Miguel, por outro lado, parecia revigorado, atribuindo a João tarefa-chave, redesenhar o lobby da sede para torná-lo mais acolhedor, com bancos curvos e arte que nas paredes.
Faça como quiser, disse Miguel, e pela primeira vez, João viu vulnerabilidade em seu chefe, não sócio ainda, mas quase. O conflito irrompeu na primeira reunião de equipe. Um cliente conservador, um banqueiro de Setúbal, rejeitou o conceito inicial de João para um condomínio em Oeiras, alegando que essas curvas modernas parecem efeminadas demais. A sala congelou, olhares desviando para Miguel, que deveria defender o projeto. Em vez disso, ele hesitou, gaguejando, talvez possamos ajustar. João sentiu o sangue ferver, levantando-se abruptamente. Ajustar. Ou ceder de novo ao medo. Isso é o que me rejeitou anos atrás. A porta bateu atrás dele, e quando como um trovão. Nos corredores, Clara, que estagiava na firma por insistência do pai, correu atrás dele. Ei, espera. Meu pai é teimoso, mas ele está tentando. Me dá uma chance de convencê-lo. Clara, com seus cabelos cacheados e piercing no nariz, era um furacão de empatia, e sua amizade com João floresceu ali, uma ponte entre mundos. Enquanto isso, tensões pessoais borbulhavam sob a superfície. Miguel começou a notar João de forma nova, o jeito como ele inclinava a cabeça ao esboçar, a risada que iluminava salas enfadonhas, o cheiro sutil de colônia cítrica que pairava após reuniões. Era admiração profissional. Ou algo que Miguel enterrara desde a juventude, quando um colega de internato o beijara em uma noite de verão no Algarve, deixando-o confuso e aterrorizado. Ele sonhava com João agora, sonhos inocentes de mãos tocando sobre maquetes, acordando suado e culpado. João, por sua vez, lutava contra a atração. Miguel era o oposto de seus amantes passados, rígido e inacessível, mas havia uma profundidade ali, como rios subterrâneos em montanhas. O primeiro passo real veio em uma viagem de trabalho a Porto, para inspecionar um canteiro de obras. Chuva fina caía sobre o Douro, e após uma discussão acalorada com empreiteiros, eles se refugiaram em um bar de vinho na Ribeira. O vinho soltou línguas. João falou de sua infância em uma família aceitadora mas pobre, de como a arquitetura era sua fuga para mundos onde ele controlava as estruturas. Miguel confessou o peso da herança, avô ditador, pai alcoólatra, ele construindo impérios para provar valor. Eu te vi naquela conferência e pensei, ele sobreviveu a mim e se tornou maior. Isso me humilhou. E me atraiu. As palavras pairaram, carregadas. João tocou a sua mão brevemente, um gesto elétrico. Atração não conserta erros, Miguel. Mas talvez seja um começo. Naquela noite, sob as luzes tremulosentes da Ponte Luís I, algo mudou, não um beijo, mas um olhar que prometia tempestades. De volta a Lisboa, o escritório pulsava com energia renovada, mas as rachaduras emocionais se alargavam como fissuras em fundações instáveis. João mergulhava em projetos, transformando a firma com toques pessoais, um mural de azulejos inspirado em contos que eram portugueses, assentos ergonômicos em formato de abraços para as salas de reunião. Os funcionários mais jovens adoravam, mas os veteranos, como o sócio sénior que orquestrara a rejeição original, resistiam com comentários sussurrados: isso vai afastar clientes tradicionais. Pedro, redimindo-se aos poucos, tornou-se aliado inesperado, ajudando João a navegar as políticas internas e compartilhando histórias de sua própria jornada. Casado com uma mulher, mas lutando com atração por homens, ele havia-se divorciado em segredo para viver autenticamente. Você me inspira a ser corajoso, João, disse ele uma tarde, sobre café no terraço com vista para o aqueduto das águas livres. Essa amizade floresceu em confidências profundas, um lembrete de que redenção vem em alianças inesperadas. Miguel, porém, travava uma guerra interna. Clara o confrontava em casa, em jantares onde o cheiro de sardinha assada enchia o ar de Sintra. Você olha para João como se ele fosse o sol, pai. Admita logo. Miguel negava, mas seus olhos traíam. Ele cancelava planos para trabalhar até tarde, só para estar perto de João. Um incidente acelerou o inevitável. Durante uma crise, um projeto em Faro atrasou por falhas logísticas, e João e Miguel voaram para o sul em um jato fretado. O avião balançava em turbulência sobre o Alentejo, e em pânico momentâneo, Miguel agarrou a mão de João. O toque durou além da calmaria, dedos entrelaçados como vigas de suporte. Desculpa, murmurou Miguel, mas não soltou. João, coração acelerado, sussurrou: não peça desculpas. Sinta. Chegando ao hotel à beira-mar, com o Atlântico rugindo, eles caminharam pela praia deserta de Monte Gordo, pés na areia fria, conversando até o amanhecer sobre medos e desejos. Miguel revelou um segredo enterrado. Aos 20, ele havia amado um homem em Coimbra, mas o medo da família o fizera fugir para um casamento arranjado. Eu construí paredes ao meu redor, João. Você é a brecha. O romance, ainda platônico, descia-se em gestos sutis, um café deixado na mesa de João com um bilhete, para o gênio das curvas, um ombro encostado durante brainstorms que duravam até a meia-noite.
Mas o conflito externo explodiu quando o cliente de Setúbal ameaçou processar a firma por desvios ideológicos no design, citando o mural que era como propaganda inapropriada. A sala de reuniões virou arena, o sócio sénior exigia remoção, Pedro defendia moderação, e João, furioso, declarou: "Isso não é ideologia, é verdade. Se cedermos, voltamos ao que me rejeitou." Miguel, dividido, adiou a decisão, mas à noite, em seu apartamento em Lapa, ele chorou pela primeira vez em anos, Clara o encontrando encolhido no sofá. "Pai, amor não é fraqueza. É a estrutura mais forte." Inspirado, Miguel convocou uma reunião de emergência na manhã seguinte. "O mural fica. E vamos auditar todos os clientes para diversidade. João lidera isso." A vitória foi doce, mas custou caro. O sócio sénior renunciou, deixando um vácuo de poder que forçou Miguel e João a se aproximarem ainda mais. Enquanto isso, Sofia, agora gerente de projetos, notava a química e alertava João em um piquenique no Parque Eduardo VII: "Cuidado, ele pode te quebrar de novo. Lembra do pintor de Évora? Você se reconstruiu uma vez, não faça isso por ele." João ria, mas a dúvida mordia. Ele se via mudando, menos impulsivo, mais paciente, mas e se Miguel recuasse? Um passo adiante veio em uma festa de firma no Lisboa Factory, com grafites coloridos e música eletrónica pulsando. João dançava com Clara, rindo de anedotas dela sobre o pai, teimoso como uma mula alentejana, quando Miguel se juntou, desajeitado mas sincero. Eles dançaram, não um tango apaixonado, mas um sway tímido ao som de uma versão acústica de Amar pelos Dois. As mãos de Miguel na cintura de João eram hesitantes, mas firmes, e quando a música acabou, seus rostos estavam próximos demais. "Eu não sei como fazer isso direito", confessou Miguel. João sorriu, tocando sua bochecha. "Ninguém sabe. A gente aprende construindo." Mas o destino, sempre tramando, lançou uma sombra. Rumores de um escândalo antigo de Miguel, um affaire suprimido na juventude, vazaram para a imprensa, alimentados pelo sócio renunciante em vingança. Títulos sensacionalistas inundaram os jornais: "Fundador de firma de elite esconde passado gay." A firma tremeu, clientes hesitaram, e João se viu no epicentro, questionado por repórteres à porta do escritório. Dentro, Miguel desabou em sua sala, o rosto enterrado nas mãos. João entrou sem bater, trancando a porta. "Levanta, Miguel. Isso não é o fim, é o começo da verdade." Eles se abraçaram pela primeira vez, um abraço de apoio, corpos tremendo com o peso de anos reprimidos. Fora dali, Clara e Pedro organizavam uma frente unida, com Sofia mobilizando a comunidade que era para apoio online. A crise uniu a equipe como nunca, mas testou o laço frágil entre João e Miguel. Em meio ao caos, um gesto de vulnerabilidade selou o momento. Miguel convidou João para um fim de semana em sua casa de família em Óbidos, uma vila medieval com muralhas que pareciam ecos de segredos guardados. Lá, entre vinhedos e o aroma de laranjeiras, eles caminharam pelas ruas de paralelepípedos, mãos roçando acidentalmente. Miguel mostrou fotos antigas, ele jovem, rindo com o amor perdido, e João compartilhou esboços de infância, sonhos de castelos onde príncipes se beijavam sem medo. À noite, ao redor de uma fogueira no jardim, com estrelas como confetes acima, Miguel disse: "Eu te amo, João. Não como sócio, mas como homem." As palavras pairaram, e João, com o coração em chamas, respondeu: "Então prove." Quebrando todas as paredes. O beijo que se seguiu foi suave, como o primeiro raio de sol após tempestade, cheio de promessas e medos ainda por enfrentar. O beijo em Óbidos marcou uma virada, mas o amor novo era como uma estrutura em fase de teste, belo em teoria, frágil sob pressão. De volta à rotina lisboeta, João e Miguel navegavam o romance em segredo, trocas de olhares nos corredores, almoços, de negócios que terminavam em toques roubados no carro. A firma se recuperava do escândalo, com João liderando uma campanha de inclusão que atraiu clientes progressistas, uma rede de hotéis care-friendly em Lagos, um centro de arte em Évora. Pedro, agora abertamente aliado, organizava treinamentos anti-preconceito, transformando sussurros em diálogos abertos. Clara, a cola emocional, planejava datas disfarçadas para o pai e João, como um passeio de barco no Tejo ao entardecer, onde o vinho e o balanço das águas soltavam confissões. "Eu tenho medo de te perder para o mundo que construí", admitiu Miguel uma vez, o vento salgado bagunçando seus cabelos grisalhos precoces. João ria, apertando sua mão. "Então me construa um lugar nele." Mas as tormentas internas não tardaram. Sofia confrontou João em um café no Príncipe Real, cercados por livrarias charmosas e galerias de arte. "Você está se perdendo nele, amor. Lembra porque voltou. Para provar que não precisa deles." Sofia, com sua própria história de corações partidos, uma ex que a abandonara por pressões familiares, via o perigo de dependência.
João defendia: não é dependência, é parceria. Ele está mudando. Mas dúvidas rastejavam. Miguel ainda hesitava em público, atribuindo o romance à amizade profunda em entrevistas. Um incidente em uma gala de arquitetura no Casino Estoril iluminou as fissuras. Dançando com clientes, João viu Miguel recuar quando um investidor conservador perguntou sobre sua vida pessoal. Nada que interfira no trabalho, respondeu Miguel, o tom cortante. João saiu furioso, dirigindo até Cascais sob chuva torrencial, o mar agitado espelhando sua alma. Miguel o encontrou na praia ao amanhecer, encharcado e arrependido. Eu congelei. Meu pai me ensinou a esconder fraquezas. Eles brigaram ali, vozes e quando sobre as ondas, João acusando covardia, Miguel revelando traumas, o avô que o espancara por fraqueza, aos 15, após flagrá-lo lendo poesia romântica. Eu te amo tanto que dói, mas o medo é uma âncora. João, lágrimas misturadas à maresia, perdoou, então cortamos a corda juntos. Eles voltaram mais fortes, mas o episódio plantou sementes de desconfiança. Clara, mediadora nata, organizou uma terapia familiar em um retiro no Gerês, onde montanhas verdes forçavam intimidade. Lá, Miguel abriu-se sobre sua bissexualidade reprimida, e João compartilhou o medo de ser o segundo em uma vida heteronormativa. As caminhadas por trilhas úmidas curaram feridas, transformando dor em compreensão. O clímax profissional veio com um projeto ambicioso: revitalizar o antigo mercado da Ribeira em Porto para um hub multicultural, incluindo espaços LGBTQ+. O Conselho da cidade, influenciado por ativistas, aprovou, mas opositores, um grupo conservador de Braga, protestaram, acusando decadência moral. A mídia explodiu, e a firma virou alvo. Em uma audiência pública no Palácio da Bolsa, João defendeu o projeto com paixão, voz e quando nas salas douradas: esta não é decadência, é renascimento. Lugares para todos, sem rejeições. Miguel, ao seu lado, pegou sua mão publicamente pela primeira vez, silenciando a sala. Eu apoio meu sócio, e meu amor. O gesto viralizou, transformando escândalo em símbolo de mudança. Mas a vitória custou caro, ameaças anônimas chegavam ao escritório, e Miguel recebeu uma carta de seu pai idoso, deserdando-o por vergonha familiar. Em meio ao furor, uma traição inesperada abalou tudo. Pedro, sob pressão financeira, vazou esboços confidenciais para um concorrente, motivado por dívidas de jogo. Descoberto, ele confessou em lágrimas na sala de João: eu via sua força e invejava. Pensei que te derrubaria para me sentir maior. A decepção cortou fundo. Pedro era amigo, confidente. João o demitiu com pesar, mas Miguel quis processar. Não, disse João. Redenção não é punição, é lição. Eles doaram parte de uma multa simbólica para uma ONG de apoio a que era em crise, transformando traição em legado. Sofia, vendo a resiliência de João, abrandou: talvez ele valha o risco. O romance aprofundava-se em ternuras cotidianas, fins de semana em Vilas do Douro, colhendo uvas e cozinhando juntos, risadas e quando em adegas antigas. Miguel aprendeu a cozinhar pratos veganos para João, que por sua vez desenhava uma casa de sonhos em Sintra, paredes de vidro para transparência, jardins para crescimento. Mas um susto de saúde estou-os. Clara descobriu um nódulo, e durante biópsias ansiosas em um hospital de Lisboa, Miguel e João velaram ao seu lado, mãos unidas em oração silenciosa. O resultado benigno trouxe alívio, mas fortaleceu laços, família escolhida, não só sangue. Vocês são meus pilares, disse Clara, abraçando-os. Com o hub da Ribeira inaugurado em uma cerimônia sob fogos de artifício sobre o Douro, a firma atingiu um novo patamar. Prémios choviam, de Madrid a Milão, e João e Miguel eram capa de revistas como ícones da mudança. Mas o sucesso amplificava sombras. Invejosos surgiam, como um arquiteto rival de Coimbra que espalhava boatos de nepotismo gay. Internamente, tensões com ex-funcionários como o sócio sénior ressurgiam em ações judiciais frívolas, alegando discriminação reversa. João, exausto, questionava em diários noturnos: construí para pertencer, mas e se o preço for isolamento? Miguel, sentindo a fadiga, planejou uma pausa, uma viagem a Madeira, ilhas verdes flutuando no Atlântico como sonhos suspensos. Lá, em trilhas levadas e nevoadas, eles se reconectaram, conversas sobre futuro, a adoção talvez, ou expandir a firma para a África lusófona, levando inclusão além fronteiras. Quero envelhecer com você, vendo pôres do sol em Cabo Verde, murmurou Miguel, beijando a testa de João sob uma cachoeira. De volta, um conflito pessoal irrompeu com a família de Miguel. Seu pai, em leito de morte em uma clínica no Porto, mandou uma enfermeira com uma carta final: volta ao que é certo, ou perca tudo. Miguel, dilacerado, viajou sozinho, deixando João em Lisboa com um bilhete: preciso fechar esse capítulo. Dias de silêncio se estenderam, e João, consumido por inseguranças,
reviveu a rejeição original, seria ele descartável de novo. Sofia e Clara o apoiaram em noites de vinho e choros no terraço do apartamento de João, com vista para o castelo iluminado. Ele volta, porque você é sua casa, disse Clara. Mas quando Miguel retornou, pálido e mudado, ele carregava cinzas do pai e uma herança inesperada, a casa em Óbidos, com uma nota manuscrita: construiu melhor que eu. O funeral fora solitário, mas catalisador. Miguel queimou fotos antigas, simbolizando adeus ao passado tóxico. Eu escolho você, nós, abertamente, declarou ele a João, ajoelhando-se não em proposta, mas em súplica de perdão. O gesto uniu-os mais, mas o destino testou com uma reviravolta cruel. Durante uma inspeção em um canteiro em Algarve, um andaime colapsou, ferindo gravemente um operário, um jovem que João mentorava. A culpa consumiu João. Eu assinei os cálculos, falhei nele. Investigações revelaram sabotagem pelo rival de Coimbra, motivado por ciúmes. A firma enfrentou escrutínio público, manchetes acusando negligência. Miguel defendeu João ferozmente em conferências de imprensa, mas internamente, ele duvidava. E se o amor nos cegou para riscos? Uma briga explosiva seguiu em seu escritório, papéis voando como confetes de raiva. Você ainda me vê como ameaça, gritou João. Miguel, voz quebrada, eu vejo você como tudo, e isso me assusta. Eles se separaram por dias, João refugiando-se em um retiro em Monchique, montanhas serenas onde meditou sobre a resiliência. A reconciliação veio via Clara, que aqui o telefone do pai para enviar mensagens de João, fotos de pôres do sol, esboços de corações entrelaçados. Miguel voou para as montanhas, encontrando João em uma trilha de eucaliptos. Sem você, sou só linhas retas sem alma. Eles choraram, riram, prometeram terapia conjunta. O incidente com o operário, que se recuperou, virou catalisador para protocolos mais rigorosos, fortalecendo a firma. Sofia, testemunha da maturidade, tornou-se madrinha informal do casal, planejando uma cerimônia simbólica em uma capela em Tomás, onde ordens templárias ecoavam histórias de amores proibidos. Mas o maior teste aguardava, uma oferta tentadora de uma multinacional em Londres, cortejando João com salário astronómico e liberdade criativa. Vá, se quiser, disse Miguel, mascarando ciúme. João hesitou, vendo o abismo. Partir significava abandonar a firma que redimira seu passado, e o homem que capturara seu coração. Em uma noite chuvosa no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, ele recusou: meu lugar é aqui, construindo com você. O alívio de Miguel foi palpável, selado com um beijo sob a chuva, apaixonado e definitivo. A decisão viralizou, atraindo mais aliados para a firma, expandindo-a para consultorias em inclusão global. Anos se dobraram como páginas de um livro bem vivido, e a Oliveira e Curvas Livros tornara-se farol em Portugal, filiais em Faro e Coimbra, prémios internacionais, fundações para jovens arquitetos LGBTQ+. João e Miguel, agora casados em uma cerimônia íntima no Jardim do Éden em Sintra, com flores silvestres e votos sussurrados ao som de harpa, navegavam a vida com graça conquistada. Clara, formada em Direitos Humanos, juntara-se à firma como consultora de impacto social, trazendo energia fresca e netos adotivos no horizonte, um casal de irmãos de uma ONG em Moçambique, enchendo a casa de risos e causa durável. Sofia e Pedro, redimidos em amizades profundas, fundaram uma galeria em Belém, expondo obras que celebravam narrativas como a deles. Mas o legado mais profundo era pessoal. Miguel, outrora rígido, agora marchava no orgulho de Lisboa de mãos dadas com João, arco-íris refletindo em seus olhos. João, que carregara cicatrizes de rejeição, mentorava estagiários com empatia, lembrando-os: cada parede tem uma brecha para a luz. Conflitos persistiam, debates acalorados sobre designs, noites em que o stress revivia fantasmas, mas eles os enfrentavam com ferramentas afiadas, terapia semanal, retiros anuais no Douro, onde vinho e estrelas curavam. Uma surpresa final veio em forma de gravidez surpresa para Clara, fruto de seu casamento com uma ativista de Porto, forçando Miguel e João a confrontarem a herança: seremos avós. Que orgulho! Em uma tarde dourada no Tejo, sentados no banco que João desenhara anos antes, curvas abraçando como amantes, eles refletiram. Você voltou e me salvou, disse Miguel, cabeça no ombro de João. Não, nós nos salvamos, tijolo por tijolo. O sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, e ali, entre o rio eterno e a cidade que testemunhara suas tormentas, eles souberam: amor não era ausência de conflito, mas dança com ele. Da rejeição nascera uma sócio, de dor uma paixão, e de preconceitos, uma ponte para futuros ilimitados. Lisboa sussurrava aprovações no vento, e eles, de mãos dadas, erguiam-se como as torres que construíram, inabaláveis, luminosas, inteiras.